Então você acha que a escola perverte as crianças hoje, né? A escola, ela foi uma instituição criada pela igreja, tudo, né? A escola para criança, hoje, né? atualmente, ela é uma... Hoje, se ela não... Como é que eu vou dizer? Ela acaba mudando, pervertendo de fato a criança quando você tem professores ali que adotam essas posturas. E hoje... Que conselho você daria para os pais, já que você acompanhou bem isso? Os pais que não têm uma escola boa e acabaram matriculando numa escola pública. Tenho muitos alunos assim, que os pais, eles não têm o que fazer, eles têm que matricular o filho. E veja, eu trabalhei em escola privada de elite. Trabalhei em escola de alto padrão mesmo. Meus alunos saíam para as férias, fui para o safari na África, fui para Paris, esse nível. E eu trabalhava o mesmo professor, eu era o mesmo professor que trabalhava lá e dava aula em escola pública. O que eu percebi das duas diferenças? É que a degradação social de um é feita num telefone furreca e o outro do iPhone e tal. Mas a corrupção é a mesma. Só altera o dinheiro. Só altera o dinheiro. Mas eles gostavam das mesmas coisas, dos mesmos estilos de música. Sabe? Não existia uma distinção cultural nesse sentido. A perversão era a mesma. E o que acontece? Os pais muitas vezes buscam uma escola particular para se proteger disso. Se proteger. E muitas escolas particulares que estão lá com título de católica. Só que tem de católico só o nome. Porque toda a direção da escola não é católica. O material usado no ensino não é católico. Os professores não são católicos. Então a escola não é católica. É só no nome. Então o meu conselho, primeira coisa, esse negócio, você tem que tomar muito cuidado com a escola particular. Porque os pais hoje, eles acham que os tijolos educam. Então eles veem aquela estrutura fantástica, quadras enormes. Incrível, coisa linda isso aqui. Daí bota lá, tem bilíngue. Desde os 4 anos de idade a criança tem bilíngue. As coisas do ensino infantil tem bilíngue. 30 mil volumes. E aí a gente, nossa... Só que, por conta da BNCC, não há mais alteração no ensino. A BNCC, eu dava aula na escola particular e dizia como é que vocês podem ser a favor da BNCC? Vocês são uma escola particular. Vocês estão dizendo que o Estado vai determinar o que vocês ensinam. Então, qual é a diferença da escola pública para a escola privada? É que o material é mais caro. E o outro ganha, e o outro... A mesma editora, inclusive, ela faz... a mesma editora Ática, ela faz um programa para a escola pública e faz um programa para a escola privada. A FDT, a mesma coisa. Todos eles. A Anglo, a mesma coisa. Eles têm livros para a escola pública e livros para a escola privada. É a mesma editora, os mesmos professores. O material é o mesmo. O programa é o mesmo. O professor é o mesmo. Eu dava aula em escola pública e privada. E assim, vários outros professores. Então, primeira coisa que eu falo pro pai, cuidado aí. Nesse negócio de você botar o seu filho na escola privada. Verifique realmente se essa escola privada vale. Porque às vezes eles vão cobrar um preço absurdo para perverter o teu aluno que de graça eles estão fazendo. Então, pelo menos dinheiro tu não perde. Brincadeiras à parte. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, tem que ficar em cima. Você precisa fazer um processo de destruição e construção todo dia. Todo dia você tem que chegar para o seu filho. Como é que foi a aula hoje? O que você ensinou? Me dá aqui o seu livro. O que você escreveu? Porque há ideologias na escola que os pais eles não prestam atenção. E se preocupam muito com a questão do marxismo, que é muito claro, ou com o gênero, que é uma coisa muito gritante. Muito na cara, né? Só que tem outras ideologias que antecedem essas mais aqui. Sutis, né? Dá um exemplo dessas. 2 delas. O primeiro, o ambientalismo. Eu achava muito estranho na escola pública que as crianças chegavam ao 4º ano, não sabiam ler muitas vezes. Não sabiam fazer cálculos. Tinha criança que não sabia identificar direito quais eram as letras. Nossa, que horror. Terrível. Que triste, hein? Terrível. Porque como até o 3º ano não há reprovação, então no 4º ano
As professoras do 4º ano eram as professoras que ficavam mais malucas, assim. Eram as professoras porque elas pegavam uma turma de 20, 25 alunos, cada um sabia uma coisa. Esse sabe ler, mas não sabe fazer conta. Esse sabe fazer conta, mas não sabe ler. Esse sabe fazer conta de mais e menos, mas não sabe dividir. Você de enlouquecer o professor. Era isso, as mulheres ficavam enlouquecidas, tinham que tomar remédio por causa... Coitadas, era terrível. Só que todos esses alunos sabiam que agora, o papel, a lixeira azul era do papel, a amarela era do vidro, a vermelha era do plástico, a marrom era do orgânico. Sabiam que tinha muito CO2 na coisa, sabe? Então, isso já é uma... Saber disso antes de ler e escrever. Não estou dizendo que isso não seja importante, mas é uma perversão no sentido de que há um ativismo político enrustido sem os pais perceberem. Há um discurso ambientalista ali, sem os pais perceberem. Esse final de semana eu fui assistir, por exemplo, um filme com os meus filhos. Vou olhar um filmezinho aqui. Vamos ver esse filmezinho aqui. Chico Bento e a Goiabeira. Sei, da Turma da Mônica. Vou olhar o filme. Pô, cara, coisa chata, só discurso político. Porque cansativo, né? Os ricos querem destruir a goiabeira e a gente tem que medir a goiabeira que é da mãe terra. Aí começa toda uma ideia de que a árvore ela tem sentimentos, que a árvore ela sente... Você não viu a CNBB dizendo que planta é inteligente? Então, meu Deus do céu. O Aristóteles ele ia rasgar as vestes nessa hora. Esse pessoal na escola do Aristóteles ia ficar... Quer dizer, Cristo errou, né? Quando acabou com a figueira, né? Exatamente. E tiveram que derrubar uma árvore para fazer a cruz. Então, que terrível. Enfim, esses negócios. O padre... Como é que é o nome dele que ele fala do livro Religião Universal? Eu sei, eu li como é que ele chama? Eu li esse livro. Império Mundial e Religião Universal. Eu li, muito bom. Do Sul começa com... É um padre argentino. Sul. Não vou lembrar agora. Mas enfim, eu sei quem é porque eu li o livro. Muito bom o livro. É fantástico. Tem uma parte que ele comenta sobre o ambientalismo e ele disse que as pessoas elas vão perdendo a noção da distinção entre o real e o irreal e começam a achar que uma árvore, uma planta tem a mesma dignidade que um ser humano. Isso começa na escola. São coisas sutis. Mas hoje os professores estão muito mais focados em introduzir esse processo. O teu pai tem que desligar a luz. A criança vira um soviete, né? O pai, você está lavando o carro com a mangueira. E a água? Você está desperdiçando água, a água vai acabar. Sabe, esse tipo de coisa. E não dão um ensino. Isso não é educação. Isso é militância. Está criando um militante. Está doutrinando. Criando um militonto. Né? Exatamente. O militonto. Esse termo não tinha militonto. Coitado. A criança tem 8 anos, fica enchendo o saco do pai dela que deixa a torneira aberta lá, que está lavando louça, mas não sabe fazer uma continha de mais e menos com 2 números. Né? Ainda soubesse fritar um ovo, vai lá, mas nem fritar ovo, nem coisa prática, sabe? Gente, então são coisas sutis que os pais não percebem. Qual outro? Você deu 2 exemplos. Um é o ambientalismo. Esse ambientalismo que está muito presente no ensino fundamental 1, que os pais não percebem, porque, gente, é todo dia o dia da água, é o dia da árvore, é o dia da terra, é o dia do não sei o quê. Tu vai na escola, tá lá cheio de cartaz, aquele negócio, sabe? A gotinha d'água, daí faz a gotinha. Isso trabalha dentro do imaginário da criança como se a natureza ela tivesse sentidos e inteligência como a gente. Aí cria um monte de advogados. Aí que hoje, se tu derruba uma árvore, tu é preso, meu Deus do céu. E nunca mais sai da cadeia, perpétua. Então, só para esclarecer, não estou dizendo para ninguém sair cortando árvore. É só um exemplo. A gente foi criado com esse pensamento marxista dialético. Também. Então tu fala uma coisa... Logo então você é a favor da outra. Não. Polaridade extremada. Exato. Isso é fruto do pensamento marxista. Dialético. É sim ou não. É preto ou branco, não tem cinza. Exatamente. E a segunda, que eu acho a mais terrível,
que é o naturalismo. Isso eu acho terrível, porque isso mata a fé das crianças, que é toda a exclusão de Deus da educação. O Monsenhor de Ségor, no livro Escola Sem Deus, ele diz que Deus saiu da sociedade porque antes ele saiu da escola. Só que antes dele sair da escola, Deus saiu da história. Então, o naturalismo ele retirou Deus da história. E aí nós passamos a entender que toda a educação ela deve ser excluída de Deus. Esse pensamento racionalista, cientificista moderno, tosco, onde transformou bruxaria em ciência, que é isso que aconteceu no século XIX. Aquelas coisas, só você ver, estudar a biografia do John Dee, Isaac Newton, todo aquele pessoal. Isaac Newton, a maior parte do trabalho dele é ligado à alquimia. Exato. Então todo esse pessoal hoje que o Giordano Bruno, todo esse pessoal hoje que é enaltecido como grande ciência, os caras eram todos esotéricos. E aí se dividiu a ideia de que não se pode ter educação e Deus junto. Isso afasta a criança de um relacionamento com Deus. Então começa a dizer assim, Deus só existe dentro da igreja, fora não. O naturalismo é terrível. E faz com que, ao meu ver, o que é absurdo é atualmente as pessoas elas conseguirem crer na possibilidade de que eu posso ter sido fruto de um processo do acaso de milhões de anos da evolução de uma bactéria, que foi evoluindo ao século, aos milhões e milhões de anos até chegar um primata e chegar ao ser humano, do que dizer assim, Deus agiu na história. As pessoas, elas hoje tá pior ainda, porque o naturalismo ele fez com que as pessoas pensassem na possibilidade dos ETs estarem construindo as pirâmides e as outras coisas. Tá na moda agora. Tá na moda. Supostamente descobriram umas coisas espetaculares lá no subsolo das pirâmides. Uma coisa sem noção. Só pode ser explicada por ETs. Que não tem... eu olhei, eu me prestei a assistir as 3 horas da transmissão no YouTube. E as fotos que eles mostram são fotos de questões térmicas, assim. Ele fez como se fosse um ultrassom da Terra. Então, é tudo embaralhado, assim. Não tem, daí ele pegou, tinha que fazer um desenho assim, mas ele pegou como se fossem raios assim, e aí, disso aqui nós achamos que são posições cilíndricas que estão ali levando e gerando energia. Deus me disse assim, caraca, que imaginação é essa? É tipo, você pega lá a Lucy do livro didático, né, o Australopithecus mais antigos da história, encontrado em Hadar, na Etiópia. Inclusive, os mesmos arqueólogos que encontraram, eles têm uma parceria financeira com The History. Agora são três irmãos que cuidam daquele sítio arqueológico. Até hoje? Isso é de hoje? Sim, eles que controlam todo o encontro lá onde foi a Lucy, lá na Etiópia. Então as pesquisas só saem a partir deles. Eles têm lá ligação com a Science, com a National, enfim. E vários documentários da The History foram feitos em parceria com eles. Então você pega lá a imagem da Lucy, a Lucy e o filho dela, a Lucy comendo com o esposo, a Australopithecus mais antiga lá da história. De onde eles tiraram isso? Você vê lá 40% de uma alçada, assim, que você diz, não. Pronto, você já sabe a casa que ela morou, o que ela comeu de manhã. O que ela fazia, qual era... O que ela pensava. Qual eram os hábitos dela, como é que pode, como assim? Então, o naturalismo fez esse tipo de coisa. As pessoas, elas... Não, é possível sim que exista vida fora da Terra, existam extraterrestres que têm contato conosco, que mandam mensagens. E Deus? Não, Deus não existe. Deus é uma fábula. O naturalismo destruiu a inteligência humana. Só que o naturalismo, ele está lá já no 5º ano, quando a criança começa a trabalhar sobre a origem da vida. Quando, dentro de uma disciplina não só de história, mas de geografia, ciências,
já Deus é retirado. Então, essa é uma outra ideologia que os pais eles precisam estar muito atentos, porque o naturalismo é o que sustentou o pensamento filosófico marxista. Sem o naturalismo, o marxismo não existia. Porque toda aquela ideia materialista, ela é fruto do naturalismo anterior a Não é à toa que o Marx adorou o Darwin. Sim, né? E que poucas pessoas comentam sobre isso. E que no enterro do Darwin, o Engels, então, saudou o Marx e relacionou ele com Darwin, no próprio enterro do Marx. No enterro do Marx. No enterro do Marx, o Engels, que era amicício do Marx, citou Darwin no enterro do Marx. Olha só. Para tal afinação que o Marx e o Engels viram com a ideologia do Darwin. Impressionante. Porque um apoia o outro, né? Isso. Só que o Darwin recusou, né? Parceria. Ele parece coisa meio estranha. Eu acredito que ele ficou meio... Parecia que o Darwin queria usar ele, por isso ele não quis... Ele recuou. Não quis... porque no Capital, o Marx queria agradecer ao Darwin, né? Fazer uma dedicatória ao Darwin, ele pediu que não. Não. Seria fundamental isso. Eu acho que foi o capeta que instruiu o Darwin a dizer que não, porque, como o fruto da evolução está dentro do pensamento marxista. Inclusive tem aquele livro do professor Orlando Fidelis, como é que é? Antropoteísmo, religião do homem? Não é não, acho que não é isso. Que o evolucionismo é uma teoria teofísica. Sim, isso aí sim, tem. É isso daí. Eu acho que é sensacional. Esse é um trabalho muito bom. É sensacional esse livro. Muito bom mesmo. As pessoas precisam, para quem quiser aprofundar sobre esses efeitos do evolucionismo, inclusive tem um capítulo inteiro lá, que foi onde me despertou para a questão das mentiras arqueológicas. Porque Você acreditava no evolucionismo? Eu tive vários processos de conversão. Também. Tive vários processos de conversão, assim. Primeiro foi nessa questão política, vamos dizer assim. Depois, quando politicamente eu vi que os caras mentiram para mim nessa área, eu comecei... Por que eles não mentiriam para mim sobre a Idade Média? Por que os caras não mentiriam para mim sobre a Segunda Guerra? Já que mentiram no mar, podia ter mentido em tudo. Exatamente. E aí eu fui começar a buscar outras fontes. Nesse processo, eu encontrei os professores historiadores da Argentina. E aquilo ali, assim, né, o padre Castellani, muito bom. O padre Sáenz, o Rubem Calderon, grandes gigantes, né? Intelectuais assim gigantescos que estavam lá falando a respeito contra a evolução, e eu disse assim, não, eu nunca vou me esquecer, eu fiquei lendo uma sequência de artigos de um dos alunos do padre Sáenz sobre o dilúvio, e eu virei à noite assim, dizendo, meu Deus do céu, isso aqui é incrível, fantástico isso aqui, olha só, toda essa questão do dilúvio e tal, como é que isso aqui ninguém fala sobre isso? Aí ele é um engenheiro químico e da área do petróleo, e aí ele começa a mostrar que as datações elas não são absolutas, porque a variação que pode ocorrer dos isótopos de cada um dos componentes químicos pode variar muito, então aquilo ali não é absoluto. Enfim, você saber que uma pedra realmente tem aquela idade é muito difícil. Eu digo, caraca, eu fiquei assim... Ninguém me falou sobre isso. É impressionante como a gente é enganado na Exatamente. escola. Né? É impressionante. A gente recebe uma história recortada. Esse é o ponto. Uma história recortada apenas em aspectos políticos e econômicos. Que nos levam a ter essa ideia naturalista, que nos leva a ter todo esse pensamento materialista. É lógico, se a criança já veio com essa base ambientalista, naturalista, que aliás uma tá ligada à outra, é lógico, quando vai chegar lá 13, 14 anos, já está preparado para coisa pior. Óbvio. O ambientalismo, ele prepara o terreno da cosmovisão da criança para o professor depois vir dizer e defender o aborto. Porque a desculpa do aborto, ela é sempre uma desculpa ambientalista. A gente está... superpopulação, a gente está destruindo... O homem é o vírus. Cara, coisa terrível. Olha o que o naturalismo fez. Deus disse assim, eu te criei para você... Eu criei o mundo para você. E o naturalismo vem e diz, não, o ser humano é o vírus. É o vírus do mundo. É o oposto, né?
Isso é o oposto demoníaco. da visão católica. Isso é demoníaco, é totalmente demoníaco. Você não vê as pedras da Geórgia querendo ostensivamente defendendo redução da população drástica? Parece que destruíram as pedras. Né? Quebraram agora. Acho que foi final do ano passado. Registrado. Aquilo ali. E isso não é à toa, isso não é brincadeira, não é teoria da conspiração. Não é. O pessoal realmente tem esse plano. E todas essas ideias, elas convergem para isso. E aí que vem o que eu acho, assim, que foi quando eu me apaixonei, assim, sempre gostei de história, mas o que me fez se apaixonar mesmo por história foi quando eu entendi a teologia da história. Quando eu conheci Santo Agostinho, com a Cidade de Deus. Santo Agostinho é espetacular. Aquela Cidade de Deus, Cidade dos Homens. Aquilo ali é a essência da história e da visão. Muda toda a tua maneira de enxergar as coisas. Né? O Jacques de Bossuet, o Dom Prosper Guérin, todos grandes pensadores que vão dar esse fundamento da teologia da história. E ali sim as coisas fazem sentido. Você começa a entender que a história não é cíclica, que se repete, mas que a história ela tem um caminho, ela tem fases, ela tem um início e ela terá um fim. Né? E esse fim está lá em Apocalipse. Então as coisas elas caminham nesse processo. E você começa a entender a ação de Deus ao longo da história. E aí foi uma coisa que eu percebi, que muitas pessoas me perguntam, mas professor, você ensinava o que para as crianças? Bom, tive vários fatos, né? Que eu já ensinei evolução para as crianças porque eu achava que estava certo. Mas eu chegava em momentos, né? Me lembro do ensino médio, quando eu já tinha uma cabeça melhor ali em 2019, 2020, enfim, quando iniciou aquele processo de conversão em 2014, 2017, 2018, eu vou ter toda essa conversão, vamos dizer assim, dessa fase mais profunda da história. E eu pegava os livros didáticos dos alunos e dizia, essa aqui é o que está narrando, mas vamos ver se é realmente assim. Aí mostrava as coisas, os alunos ficavam, como assim, professor? A partir de apenas de uma capota craniana lá, do topo do crânio, eles construíram tudo isso? Sim. A partir desses 6 dentes aqui, eles fizeram essa gravura do homem de Nebraska e depois descobriram que era dente de porco. Essa história é fantástica. Essa é a melhor de todas. Né? Fizeram Como é que é? Conta os detalhes dessa Então, eu não vou lembrar agora o nome do pesquisador, porque por conta do evolucionismo, no início do século XX, iniciou uma grande pesquisa por encontrar qual vai ser o primeiro ser humano, para saber quem era a nação mais evoluída. O elo perdido. E para descobrir quem era a nação mais evoluída. Então a Inglaterra começou a criar um monte de ideia de que o primeiro ser humano tinha surgido de lá. Aí nós vamos ter lá várias falsificações também, inclusive tinha um padre jesuíta lá no... Era o Teilhard de Chardin. Isso. Teilhard de Chardin ajudou a falsificar o homem de Piltdown, isso que era mesmo. justamente na Inglaterra. Era na Inglaterra, exatamente. E ele depois vai ser um dos grandes responsáveis por tal do evolucionismo teísta. Exatamente. Teilhard de Chardin é um dos nomes da nova teologia. Da nova teologia. É um dos queridinhos dessa turma que tenta harmonizar Darwin com a teologia católica. Exatamente. Ele é o queridinho dessa turma. E aí as pessoas não sabem que todo aquele fruto daquelas pesquisas era com o objetivo de dizer: a Inglaterra é mais evoluída, logo ela tem a missão de controlar o mundo. Isso é típico da Inglaterra do século XIX, típico. E nos Estados Unidos tem um pesquisador que vai tentar fazer a mesma coisa. Aí ele vai pegar 6 dentes. Encontramos esses 6 dentes aqui num sítio arqueológico em Nebraska. E aqui nós temos os dados a partir desses 6 dentes do primeiro ser humano do continente americano. Então aquilo estava todo naquele contexto da doutrina América para os americanos lá do Truman. Mas aquela é do Monroe, mas aquela é antes. Não é a mesma coisa, porque o Darwin é depois do Monroe. Não, então qual é? Deve ser de outra coisa. Que tem da intervenção dos Estados Unidos ali naquela política do início do século XX, agora não vou lembrar. Aí sim.
É, política não... do grande porrete, isso, do Theodore Roosevelt, isso, do Roosevelt, Big Stick. Aí sim, aí harmoniza bem, é isso exatamente, aí. do Big Stick. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.